título do trabalho provisoriamente, porque nós vamos ouvir a banca, né? Mas Letras Imortais, o caráter educativo da escrita memorialística em Humberto de Campos. Essa aqui. Então, Notas de um diarista. Essa é a introdução. Notas de um diarista é o título que eu estou usando na introdução. Esse era, na verdade, o título de uma coluna que Humberto de Campos escrevia para o jornal no início da década de 30 e que eu estou utilizando aqui para introduzir o trabalho. Então, a presente tese tem como objetivo analisar o caráter educativo da escrita de Humberto de Campos. Defende-se a ideia de que, tendo sido Humberto de Campos uma personalidade com grande popularidade e reconhecido valor moral, seu discurso tinha força de influenciar e ou moldar determinados setores sociais. Cabe, portanto, investigar nas linhas e entrelinhas do seu discurso qual ou quais projetos sociais e educacionais ele defendia. Que influência teve o discurso de Humberto de Campos no cenário político e educacional de seu tempo? O recorte do trabalho focaliza um período que vai de 1912 a 1934, que compreende a chegada de Humberto de Campos à capital federal, Rio de Janeiro, na época, até o ano de sua morte. Esse recorte também abrange o momento em que ele se projeta e se consagra no cenário nacional como jornalista, escritor e político. Mas esse recorte, ele é possível ainda de ser alterado. No texto que foi entregue à banca, em alguns momentos, a gente recua no tempo e pode até ultrapassar esse período. Porque eu me aproximei do Humberto de Campos, eu cheguei até ele para pesquisar sobre ele, pelo livro Memórias, que foi publicado na década de 1930. A princípio, ainda no mestrado, a minha ideia era estudar o cotidiano escolar a partir de fontes autobiográficas. E o livro dele, Memórias, trata das reminiscências de escola dele quando ele morou aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí. Então, esse foi meu primeiro contato com ele. Que esse livro foi publicado na década de 30. Então, eu comecei a minha pesquisa de trás para frente, da década de 30 para a década de 20 e talvez eu vá até 10, mas ainda não é certeza. À medida em que eu comecei a pesquisa, eu fui vendo que, a princípio, eu gostaria de focalizar na década de 30, mas as fontes foram me levando também a alguns elementos interessantes para compreender o sujeito Humberto de Campos e a sua escrita na década de 20 e na década de 10. O professor Gondra, uma vez, definiu o Humberto de Campos muito bem para mim, na minha opinião, que ele disse que ele era um sujeito descontínuo, e ele tinha uma escrita também descontínua. Então, ele vai, na década de 30, ele vai apresentar uma escrita memorialística, vai ser apresentado para o público em geral como um exemplo de vida, mas aí quando eu chego na década de 20, eu vou encontrar um outro Humberto de Campos, com uma escrita com outras características, que alguns setores sociais o acusavam de ser um escritor pornográfico, maledicente. Quando eu vou para a década de 10, eu encontro lá uma literatura de cunho cívico-nacionalista. Então, eu comecei de trás para frente, o texto que foi entregue à banca tem muitos elementos da década de 30, que é essa parte que eu estou focalizando na escrita, no viés educativo da escrita memorialística dele. Mas as fontes estão fazendo eu sentir também a necessidade de recuar no tempo. Então, nesse sentido, esse trabalho ele procura problematizar o significado da atuação deste sujeito, que transitava por diferentes instâncias em busca de sua consagração.